Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, mas o conteúdo de garbo e elegância do É Nós Queiroz. Bora bater um papo? Hoje a gente vai trocar uma ideia nesse conteúdo gravado, mas obviamente todos os comentários de vocês, a maioria deles será respondido e aí a gente troca ideia neles. Então já deixa o teu like, já compartilha o vídeo, já deixa o teu comentário e te inscreve no canal. Como vocês viram pela capa do vídeo, a gente vai falar um pouco do Felipe Conceição, seu esquema, o que é passível de crítica e mais. Quais são os absurdos ditos nesse meio tempo onde o Clube do Remo está em 9º lugar da tabela. Vais entender, fica aí, porque esse vídeo é para fazer a gente pensar sobre um assunto sem botarem caraminholas na cabeça de vossas senhorias. Ficou curioso? Vem com nós, papi! Salve, nação queirozense! Antes de tudo, como eu sempre faço, esse vídeo, assim como todos os outros, é um patrocínio da Bet Nacional, nosso patrocinador de garbo e elegância. O link está aqui na descrição. Você clica, bota o nosso código É Nós e você terá o seu primeiro depósito dobrado até o limite de R$200. É um mamão para quem está querendo começar a fazer os investimentos esportivos e eu não sei, eu não conheço. Super autoexplicativo, tá molinho. E para quem já manja, sabe que são as melhores cotações do mercado, beleza? Aqui embaixo. Também te torna membro do canal para você ganhar canecas de garbo e elegância e exclusivas. Eu não sou bom nisso. Mas vamos lá. Galera, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Ai, Paulo, tu já vai passar teu pano? Talvez eu vá. Mas a primeira coisa é que me incomodou ao ver algumas situações. Ver não, né? Que eu não chego a ver, mas que chega até mim e acabo vendo algumas situações que me deixaram meio assustado. Vamos lá. Todo e qualquer trabalho é passível de crítica, passível de ajustes, né, para a sua melhoria. Nós vamos falar sobre esses ajustes possíveis, essas críticas aqui. Mas tem uma coisa que é o absurdo, né? A loucura insana e outras cositas mais que a gente também vai falar. E o alvo desse papo é o Felipe Conceição. Primeiro eu vou dar a minha opinião sobre. E aí eu vou me basear em alguns fatos. Fato número 1. O Felipe pega o Remo na lanterna e entrega até a rodada que vai chegar contra o Sampaio na primeira página. Chegou a ser 7º, está em 9º, não sei como estará no final desse vídeo. Mas ali, fazendo uma Série B extremamente mais tranquila do que muitos pensaram. Ponto. Isso é um fato. Este fato agora me leva a ter uma opinião. Coisas distintas. Para mim, o maior artífice dessa campanha do Clube do Remo é o treinador Felipe Conceição. Paulo, isso quer dizer que a gente não pode criticar? Não, isso quer dizer que você deve criticar. Até porque, quando a crítica o alvo da crítica é alguma coisa ou alguém que você gosta, obviamente, essa crítica é para que esse algo ou alguém evolua. Coach Gralato na área. Mas vamos lá. Eu estou vendo algumas insanidades serem ditas. E aí, não é só a opinião do fulano, a opinião do ciclano. Tem coisas que brigam com a realidade. Quer ver uma? E vamos começar por essa. Esse papo de que o volante do Remo, seja ele qual for, joga de ponta ou joga de atacante, isso não é uma opinião, gente. Porque isso briga com o campo. Vamos lá. O Marcos Júnior jogou de ponta. O Arthur joga de ponta. Mano, não joga. Sabe por que não joga? E aí não é uma questão de opinião, é uma questão de você ver do jogo e ler o jogo. Por quê? Porque na ponta direita joga Matheus Oliveira, joga Rafinha, joga Jefferson, joga Tocantins. Se o Arthur ou o Marcos Júnior forem ponta, esses caras jogam de quê? De gandula? Vou ficar aqui fora pegando a bola e te entregando. Então não existe
volante no Remo jogar de ponta, gente. Não existe. Isso não é uma opinião. Isso é uma indução errônea para te fazer alguma coisa. Paulo, mas o Remo joga com 3 volantes. Ok, o Remo joga com 3 volantes. Queres discutir se esse esquema é bom ou é ruim? Ou os 3 volantes que fazem essa trinca são bons ou são ruins? Ou estão bons ou estão ruins? Bacana. Na minha opinião, Siqueira e Arthur, nesse momento, quebram a parte ofensiva do time. Entendo ele estar ali durante um tempo, por falta de opção, mas há que se pensar numa alternativa. Ponto. Legal, a minha opinião é que eu não gosto desse esquema. Perfeito. Só que há, dentro do esquema de 3 volantes, o que é posição e o que é função. Paulo, mas várias vezes o Arthur e o Siqueira estão lá na frente. Lógico que estão, porque no esquema do Felipe Conceição, os volantes espetam, ou para roubar a bola, ou para pegar essa bola já quase no último terço, né? Isso é uma função que pode ser exercida por um meio-campista, como eu gosto de dizer, um volante, ou um meia-armador, ou qualquer outro, inclusive o teu ponta que pode ir para ali. No Felipe Conceição, esses caras são, nesse momento, Arthur e Siqueira. Paulo, mas não está funcionando. Aí, beleza. Aí está liberado. Aí tudo bem, pode não estar funcionando. A gente vai também falar sobre isso. Mas quero só lembrar um jogo que é Remo e Vitória, aonde a mudança que fez o Remo virar aquele jogo, sair de um primeiro tempo bizonho para um segundo tempo onde ele foi melhor do que o seu adversário, foi a entrada de um volante, Marcos Júnior, que hoje, a partir daquele jogo, melhora, se torna o titular, hoje na ausência do Shoa. Mas quem muda aquele jogo é um volante. Por quê? Porque são características distintas que podem fazer com que o teu time melhore ou não. Então, assim, o problema não é que tenha 3 volantes. O problema pode ser quais volantes ali estão para exercer o pensamento do treinador. Perfeito? Conversado sobre isso? Perfeito. Outra coisa, e aí cabe discussão e cabe opinião. Tem que trazer o G2 para dele. Primeiro, qual é a dele? Ele vai jogar onde? Segundo, o G2 já fez bons jogos na posição de falso 9, que a gente vai falar, e já fez maus jogos na posição de falso 9. Perfeito? Porque o G2 pode jogar mal na dele, na falso 9, na falso 11, na 12, na 15. Pode jogar mal. 2, o G2 com o Bonamigo jogava na dele, o tal do meia armador, e estava mal. Então não necessariamente é aonde ele está, não é uma invenção. Lembre, se a nomenclatura é falso 9, ele não pode ter a característica do 9, porque ele não seria um falso 9. Ele seria um 9 na área, definidor e tal. E o G2 não é esse cara. Você pode dizer, eu prefiro o Remo jogando com 9. Perfeito, show. Aí é uma questão de gosto, aí é uma questão de percepção de jogo, e é uma questão de dizer, porque eu acho, por causa disso, disso e daquilo, que o time jogaria melhor com 9. Perfeito. Mas esse 9 entraria direto no lugar do G2? O G2 recuaria para o lugar de quem? Do volante pela direita ou do volante pela esquerda? Quem sai? Como seria essa recomposição? E eu não estou dando as respostas. É o que eu falei lá no início. Vamos tentar pensar mais. E outra. E aí eu vou falar. Não vem com esse papo de que, Paulo, isso é porque tal... E eu não estou falando só de canal do YouTube, eu estou falando de todas as plataformas digitais. Fulano representa o torcedor. Calma, Beth, calma. Representa não. Muitos, né? Muitos falam o que vocês estão falando, eles reproduzem vocês. Então ele não te representa, ele te reproduz. Segundo, quem te representa no mundo não deve te usar. E muitas vezes te usa. Mas enfim, não estou fazendo juízo de valores. Estou trocando ideia com vocês.
Tá? Esse é o absurdo da história de um volante joga de atacante, ou o cara só olha lá o desenhinho que o Remo entrega e não sabe PN de futebol, ou tem uma segunda intenção e segue a linha para parar para pensar. Beleza? Beleza. Deixa eu pensar mais uma coisa que eu estava querendo falar. Mais uma coisa que eu lembrei. O retranqueiro. Cara, o Remo mal empata. O Remo ganha ou o Remo perde. Um time que é retranqueiro não seria assim. Ele teria muitos empates, na teoria, poucas derrotas, né? O esquema de 3 volantes não te diz que o teu time é retranqueiro. Não esquema com 5 atacantes te diz que o teu time vai ser um ofensivo eficaz, efetivo, eficiente. Entendeu? Esses 3 fatos são coisas que eu imagino que o futebol te traga. É trocar ideia, é bater um papo. Não é reproduzir para surfar numa onda ou reproduzir para dizer eu avisei com a plaquinha. Repito, Felipe Conceição ele pode ter, porque tem 42, 43 anos, muito a evoluir. Já evoluiu do Cruzeiro para o Remo. Ele comete equívocos. Repito, para mim o meio de campo do Remo hoje, com Arthur e Siqueira, perde demais na fase ofensiva, trava demais o jogo por situações distintas. O Arthur, porque é impressionante como ele está bem posicionado e é impressionante como ele não dá condução à jogada que ele pega quando está bem posicionado. Tecnicamente, ele está muito abaixo. Outra coisa, gente, o futebol é um jogo encadeado. O teu meio de campo, seja ele um volante, um atacante, ele não vai ficar parado ali. Ele vai se movimentar. Quer ver uma crítica ou um ajuste que eu acredito que o Felipe poderia fazer? Matheus Oliveira, que não está vindo bem. Mas me incomoda ver o Matheus muito fixo na direita. Flutua, irmão. Saca? Flutua. Porque ele já fez isso. Eu imagino que seja um pedido do Felipe. Se for, para mim tá equivocado. Mas o teu volante nunca jogou de ponta direita. Nunca jogou. Nunca, nunca. Em momento algum do jogo. Em momento algum, talvez porque da feita que o ponta, seja o Vitor Andrade ou quem joga pela direita, corta para dentro, aquele espaço abre. E aí pode ser o volante ocupá-lo, o lateral ocupá-lo, inclusive o G2 ocupá-lo. O futebol é ocupação de espaços. Futebol é movimentação. Então, assim, o que eu queria com esse vídeo? Espero que eu consiga chegar até vocês. É trocar ideia. Parar para pensar, pode crer isso? Não concordo por causa disso. Não vir com absurdos prontos por desconhecimento. Mas quem se põe a falar sobre, ele tem que ter o mínimo de conhecimento. Vocês não concordam? Porque se tem conhecimento e insiste nisso, aí o viés é outro e é mais preocupante. Deixa a tua opinião. O que tu achas sobre o que eu estou falando? Trocar ideia. Se xingar o coleguinha, nem adianta. Vai falar só, papi. Só. Porque aqui a gente vai trocar ideia e eu conto, como sempre, com garbo e elegância da nação querosense. Felipe Conceição, para mim o maior artífice do campeonato bom que o Clube do Remo está fazendo. Para mim, renova. Logo, porque imagina esse cara pensando a temporada. Beleza? Conto contigo, quero a tua opinião, quero o teu comentário, quero tua escalação. Tua escalação é importante. O que tu achaste? Tu achas absurdo? Eu tô falando bobagem? Com respeito? Deixa aí, papi, que a gente troca uma ideia. Valeu? Muito obrigado, nação querosense. Espero que você dê um like, compartilhe esse vídeo, te torne membro do canal, te inscreva no canal e te torne membro e vai lá, Bet Nacional, nossa patrocinadora de garbo e elegância, tá sempre aqui com nós. Valeu, é nós Queiroz na área e na veia.